Olá, sou o Rodrigo Couto, estou aqui para a gente bater um papo aqui no podcast do CFO, CFO Esclarece, aqui dentro do 40º CIOSP. O CFO montou a estrutura, montou a arena, montou o stand e pela primeira vez a gente está atuando aqui em forma de podcast, num bate-papo um pouco mais informal, e vocês vão ter a oportunidade de conhecer algumas ações, em especial dos conselhos regionais. A gente não vai conseguir aprofundar muito nos temas, a gente tem apenas 40 minutos, 45 minutos aqui para a gente bater um papo, mas eu vou me apresentar aqui inicialmente, depois vou passar a palavra para cada um deles aqui. Eu estou com o Dr. Leonardo, da Paraíba, a doutora Silvânia, do Mato Grosso do Sul, e o Dr. Luciano, do Amapá. E a gente vai bater um papo aqui. O nosso tema primordial é sobre piso salarial, mas todos são muito bons de papo e a conversa vai fluir aqui com certeza, tá? Eu sou o Rodrigo Couto, estou mediando aqui esse podcast. Eu sou advogado, sou administrador e sou superintendente executivo do Conselho Federal há 5 anos. Passar a palavra aqui agora para o Dr. Leonardo, para ele se apresentar. Boa tarde a todos, é um prazer estar participando desse evento com um ilustre colega, com o superintendente aqui do Conselho Federal, no 40º Congresso de Odontologia de São Paulo, e dizer que é um prazer. Meu nome é Leonardo Marconi Cavalcante de Oliveira, eu atualmente presido o Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, com muito prazer. É um conselho de porte médio, que nós temos em torno de 6.700 dentistas inscritos, e totalizando todos nós temos 12.570 pessoas inscritas no nosso conselho. O nosso conselho tem uma sede na cidade de João Pessoa, que é a capital, tem uma delegacia na cidade de Campina Grande, que é uma cidade que tem 450 mil habitantes mais ou menos, tem 1.100 dentistas. Temos também uma delegacia no Alto Sertão da Paraíba, na cidade de Patos, que tem hoje 2 faculdades de odontologia, e a última delegacia é na cidade de Cajazeiras, que praticamente faz fronteira com Ceará e Rio Grande do Pernambuco e Ceará. Então, são a sede de 3 delegacias, isso é como funciona nosso conselho. Doutora Silvânia, por favor, apresente um pouquinho, fala um pouquinho do conselho que a senhora é presidente, por favor. Sou Silvânia Silvestre, estou no meu 2º mandato. Os cirurgiões dentistas inscritos ativos, hoje nós temos 5.044, nós temos a nossa sede, que é Campo Grande, e temos 2 delegacias, uma em Dourados e outra em Três Lagoas. Nós temos feito um trabalho hoje o CFO, né, que é papel zero, tudo. Então, com isso, nós tínhamos outra delegacia, que era em Corumbá. Como que nós estamos fazendo tudo online, hoje nós já fechamos essa delegacia. E o intuito nosso é até de fechar as outras delegacias, ficarmos só com a sede, porque agora o profissional não precisa ir mais nas delegacias, não precisa ir mais lá no conselho. Ele consegue fazer tudo online, até a carteirinha, né? Agora nós temos a carteira digital, que eu até faço maior propaganda para que todos façam. Aqui no CIOSP, né, o pessoal está fazendo a carteirinha para o pessoal aproveitar, e isso foi muito bom, que muita gente está fazendo, porque muitos tiveram dificuldade de fazer a carteirinha, a gente nota isso. Então, em todos os eventos que nós fazemos também lá do estado, a gente procura fazer a carteira digital, que é muito boa. Então é isso sobre o nosso estado. Depois a gente fala mais alguma coisa dos nossos programas. Doutor Luciano, por favor, se apresente, fale um pouquinho do seu conselho. Olá a todos, sou o Luciano Teixeira, estou presidente do CRO Amapá, primeira gestão. Anteriormente eu fui tesoureiro da gestão passada, e nessa eu fiquei como presidente. Nós somos considerados um conselho pequeno, temos atualmente 2.450 inscritos, dentre esses 1.350 dentistas ativos. Estamos passando lá no estado por um momento de mudança. Éramos um conselho pequeno e agora, com a instalação de faculdades de 5, 6 anos para cá, nós tivemos um boom de profissionais, né? Um aumento de profissionais. Saímos da inscrição 500,
para menos de 5 anos, passamos para quase 1.500 dentistas. Então, assim, é um conselho que está se reestruturando, tentando se adequar à nova realidade de quantidade de profissionais, e o apoio que o CFO, principalmente na gestão do Juliano, vem dando aos conselhos, em especial aos conselhos melhores, proporcionando a gente enxergar e estruturar a estrutura tanto física como de pessoal dos conselhos, a fim de que a gente consiga prestar um melhor serviço à sociedade e aos inscritos. Claro. Bom, essa apresentação aqui, todos se apresentaram para vocês poderem entender um pouco quem está aqui falando sobre o tema que a gente vai falar agora. E aí eu queria aprofundar um pouquinho mais, entrar efetivamente no nosso tema aqui do podcast, é sobre o piso salarial. Então acho que antes da gente avançar um pouquinho sobre isso, eu queria que cada um falasse, começando aqui pelo Dr. Leonardo, em relação ao piso salarial, que a gente vê que é uma demanda muito grande dos profissionais. A gente ali no CFO recebe e-mail, SMS, mensagem no Instagram, o tempo todo falando sobre piso salarial. Recentemente a gente teve a aprovação de uma lei da enfermagem, que também demandou muito os profissionais em relação a isso. E aí queriam entender um pouquinho mais esse contexto com vocês. O dentista, efetivamente, ele já tem um piso salarial? Existe necessidade que se tenha uma outra lei? Qual é o papel dos conselhos em relação a essa briga sobre o piso salarial? Então, discorresse um pouquinho sobre isso, doutor Leonardo, se eu pudesse falar, qual é o seu entendimento sobre o piso salarial, acho que seria interessante para a gente poder abrir o nosso bate-papo aqui. Bem, primeiramente, qual é a principal função de um conselho de odontologia? É a fiscalização da ética em todo o território nacional, cabendo zelar e trabalhar pelo bom conceito da profissão daquelas pessoas que estão inscritas no conselho. Mas também devemos trabalhar pela valorização da odontologia. Nós temos um piso salarial baseado na Lei 3.999 de 1961. E um colega que não está mais no sistema, doutor Alberto, quando era presidente de Minas Gerais, ele levantou essa bandeira. E eu levei essa mesma bandeira para o Conselho da Paraíba. Falei com o setor jurídico em 2018 e eu digo, vamos fazer um planejamento. Nós não temos legitimidade para atuar em piso salarial. Isso é função do sindicato. Mas todo concurso que foi aberto na Paraíba de 2018 para cá, nós entramos contra o edital quando estava pagando salário irrisório aos colegas. Entramos em 62 editais contra, nós ganhamos 58 liminares, foi obtidas, 54 melhor, e 6 liminares não obtidas. Tivemos muito êxito, é o conselho hoje no Brasil que tem mais êxito, e isso foi uma bandeira que hoje em dia a gente está vendo, o conselho, os dentistas da Paraíba estão vendo um aspecto muito positivo que a gente está fazendo. E dessas 54 liminares que ganhamos, 23 foi até que abrangesse o salário para todos os dentistas do município. Isso foi muito bom. Outros foi parcial. Que teve também, nós tivemos algumas derrotas em termos de 10 sentenças e de acordo, não fomos beneficiados, e outros fomos por parte. O juiz determinou que a pessoa não aumentasse o salário baseado na lei, mas também só desse 20 horas. Isso é uma vitória que a gente está fazendo. O jurídico nosso está aberto para todos os 27 conselhos, o que precisar para a gente continuar nessa luta. E tem um PL 235 de uma senadora do meu estado, Daniela Ribeiro, que eu acho que eu nunca lutei por esse PL, porque começa um salário em torno de 10 mil. A pessoa não quer pagar em cima do 399, avalie você iniciar de 10 mil. A gente tem que ser muito realista e a gente está conseguindo muita coisa a contento. Doutora Silvânia, e no Mato Grosso do Sul, como funciona? O pessoal demanda muito isso, Sim, profissionais pedem muito, vocês estão fazendo alguma ação nesse sentido? Qual é o entendimento que vocês têm em relação ao piso salarial, se há necessidade de uma nova lei,
se a lei que a gente tem hoje ela já abrange necessariamente e de maneira suficiente a questão do piso salarial. Eu concordo com o Leonardo. Lá nós também entramos. No começo nós esperamos um pouco, o Leonardo pediu, falou, vocês esperem um pouco para nós chegarmos mais em cima, nós esperamos um pouco. Nós entramos com 18 municípios quando eles abriram o processo, o concurso. Nós entramos com 18, todos recorreram. Né? Teve município que nós ganhamos a primeira, eles infelizmente tiraram os dentistas do concurso, que nós estamos entrando novamente porque eles tinham essa necessidade e colocaram o concurso e por conta do salário de ter perdido, eles mudaram e tiraram os profissionais. Então a gente também está entrando dessa maneira. Nós estamos tentando conversar, apesar de, assim, nós estamos quando abre o concurso, nós entramos. Mas apesar disso, nós estamos tentando conversar com os prefeitos. Nosso presidente da SOMASU, né, que é a Associação dos Prefeitos, é cirurgião dentista. O município dele é muito pequeno e ele paga o salário bom acima do que é o piso salarial. Então ele entende, é bom que a gente tenha essa conversa. E nós já até pedimos uma reunião com ele para conversarmos, quando tiver a reunião com todos os prefeitos, para nós mostrarmos a importância da odontologia, para valorizar a odontologia. O que a gente tem feito com isso? Não é só cobrar o salário, a gente tem que conversar e mostrar da importância. A pandemia veio com isso para mostrar até da odontologia hospitalar, da importância do dentista, que o boca é mal tratado tanto que prejudicou a pandemia, que teve muitos problemas. Então, da gente mostrar a importância do dentista na saúde e, com isso, valorizar o profissional e ter um salário melhor. Né? Não somos responsáveis nessa parte de entrar, realmente é o sindicato. Eu falo para todos, né, que é um questionamento, ontem nós fomos em palestra, o pessoal questiona, olha, eu escutei de um conselheiro do Tribunal de Contas, num curso que eu fui fazer, que isso não era função nossa, mas a gente, como que você quer valorizar, querer que um profissional trabalhe, apesar dele trabalhar, mas trabalha desmotivado com o salário que está recebendo? Porque antigamente, pode ser que você não saiba isso, mas nossos colegas aqui sabem, era assim, brinca aqui, eu te pago, você brinca que você trabalha. E hoje não, hoje o Ministério Público está em cima dos profissionais de cumprirem a hora, cumprirem tudo. Só que assim, nós temos que fazer essa parte do trabalho, só que em contrapartida os municípios não estão pagando o que devem. Então eu acho que é nessa bandeira que a gente tem que trabalhar, por isso nós também temos entrado. Entramos em 18, então todos recorreram, estamos esperando. Ok. Então, Luciano, no Amapá, como é que está essa questão do piso salarial? Vou falar primeiro de uma questão global, só reforçar o que o Leonardo e a Silvana falaram, assim, o papel do Conselho nessa questão salarial. É nítido e claro que o papel do Conselho é de defesa da sociedade e não de defesa de direitos trabalhistas. Mas isso não isenta tanto o Conselho Federal quanto os regionais de atuarem de forma política, de forma de outros, mesmo acionando o Ministério Público, que tem propriedade de entrar contra essas prefeituras, porque assim, se um dentista está sendo mal remunerado, se o dentista não consegue fazer o seu serviço por falta de pagamento, ou às vezes não é preenchida a vaga por questão de salarial, sim, quem está sendo prejudicado no fim é a sociedade. E quem defende a sociedade é o Conselho. Aí a gente pode entrar como denunciante dessas situações e atuando politicamente, que é o que é feito lá no nosso estado. Nós temos um estado peculiar, temos 16 municípios, mas sendo que a maioria da população se concentra na grande Macapá, que compõe 3 municípios, Macapá, Santana e Mazagão. Como lá é um ex-território e um estado de criação recente, assim como o Tocantins, a maioria dos funcionários públicos são funcionários já do estado ou da União, que já têm um salário compatível com o piso salarial. Nós fizemos agora na eleição recente para governo, convocamos todos os candidatos a governo e ali colocamos para ajuste de carga horária, melhoria salarial e outras questões ligadas à melhoria de salário e atendimento. Claro. Em conversa com o prefeito de Macapá, lá por ser pequeno a gente tem mais contato assim, com o prefeito, com o governador, inclusive o governador, a primeira-dama é uma cirurgiã dentista. Bacana. Conversando com a prefeitura, a gente vai esbarrar o que está esbarrando a enfermagem. Aí vem a atuação política do Conselho junto ao Ministério, tentando ver formas de financiamento para que se pague esse piso salarial, porque é fácil você criar uma lei que já existe desde 1961 e os municípios não conseguem pagar, porque a maioria recebem
pelo menos a realidade no meu estado, você vê lá nos municípios menores, a maioria dos dentistas contratados são do programa ESF, que é um programa, que é um contrato temporário e que não paga o piso salarial. Muitas vezes ele tem que dividir, às vezes vem o piso, mas ele divide para ter 2 funcionários e o município conseguir ter o funcionário ali para poder atender a população do jeito que ele consegue. Então, assim, não quer dizer que o conselho não faz nada. Recebo muita crítica, inclusive tivemos uma crítica recente agora na postagem que fizemos aqui do Congresso. E o conselho, por que não faz nada no piso salarial? E aí foi quando eu soube que ia falar de piso salarial. A melhor resposta, eu até coloquei como resposta ao escrito nosso, a própria reunião que o CFO participou ano passado em outubro, se não me engano, a doutora Jane, o doutor Cláudio, sim, foram lá no Ministério da Saúde ver políticas para conseguir financiamento, que é o que está acontecendo com a enfermagem. Foi aprovado o piso deles, mas não tem o financiamento, eles não conseguem implementar. O que adianta a gente brigar? E eu acho interessante a gente apoiar os sindicatos, isso lá no estado, a gente apoia os sindicatos que é de propriedade de direito que pode, e também, se for o caso, acionar o Ministério Público, como eu falei no início. Então, assim, o piso é uma ideologia, é bacana, mas é viável agora? Talvez a gente tenha que fazer o nosso dever político de tentar conseguir meios que se pague um piso até melhor do que se tem. Claro. E a gente focou muito aqui, a conversa avançou muito em relação ao piso salarial, em especial aqueles editais de concurso público, aquelas prefeituras que não cumprem. E eu queria entender um pouquinho, assim, a gente aprofundar um pouquinho, inclusive, na remuneração do profissional, no aumento do número de faculdades, no aumento do número de dentistas entrando no mercado. Vocês acham como que isso pode impactar a remuneração do próprio profissional, em especial ali na iniciativa privada? Se é possível estabelecer um piso ali na iniciativa privada, se às vezes o número crescente de profissionais, de faculdades pode dificultar isso, pela própria mão de obra em grande quantidade. O que vocês pensam em relação a isso, um pouco mais na remuneração do profissional na iniciativa privada? Como que isso acontece no estado de vocês e vocês acham que é viável se ter um piso que seja efetivamente utilizado na iniciativa privada? Doutor Leonardo. Hoje vivemos uma realidade completamente diferente. Durante 50 anos, só existiu 2 faculdades de odontologia na Paraíba. Uma federal, da qual eu tive o prazer de ser professor, hoje estou aposentado, e um estadual na cidade de Campina. Hoje, a Paraíba, um estado que tem 4 milhões de habitantes, nós estamos em atividade com 16 faculdades de odontologia. Isso é um número muito crescente, é muita gente no mercado e muitas vezes você colocando gente no mercado até com a qualificação não tão boa. Então isso é muito que a gente tem, o Conselho Federal já falou, já foi ao ministro da Educação, principalmente, faz muito tempo que eu estou no federal, hoje eu sou a pessoa mais antiga do sistema, e quando a gente falou com Paulo Bernardo, que era ministro, ele disse que o mercado era quem ia tomar conta disso. E até hoje está aí, cada vez aumenta o número de faculdades, e isso vai gerar, quer dizer, o campo de trabalho fica muito saturado, e a demanda, muitas vezes, a pessoa paga salários irrisórios porque a oferta é muito grande. A verdade é essa. Agora, eu creio que a gente tem de batalhar, que se for baseado nisso, quais são os melhores salários hoje? É na área de direito. E é o curso que tem mais gente formada no Brasil. Então, não justifica pagar mal um dentista que cuida da saúde, cuida de uma sociedade, como o Luciano disse, da saúde da sociedade, e ganhar tão pouco. Se hoje ele trabalha baseado na lei 3.999, ele vai ganhar R$ 3.906 por 20 horas. E se for 40 horas, vai ganhar 7.000 e pouco. Isso não é um salário tão alto, é um salário que dê uma dignidade da pessoa, pelo menos, trabalhar e estar satisfeito com o salário. Não você... Tem dentista aí que, não desfazendo, uma empregada doméstica canta aí que ganha melhor do que um dentista. Isso é impossível a pessoa frequentar um banco de faculdade, um curso tão difícil como é a odontologia,
para não ganhar uma qualificação digna. Eu espero que isso modifique. Doutora Silvânia, o que você acha dessa relação entre o número de profissionais, a remuneração na iniciativa privada, a grande oferta que se tem de profissionais e como que isso impacta na questão salarial? A gente tratou no início sobre o serviço público, principalmente, mas acho que a gente precisa avançar um pouquinho mais nessa discussão. Infelizmente, a quantidade de faculdades está atrapalhando bastante. Está colocando muita gente no mercado, muito desqualificada. Então, com isso, eles pagam salários mais baixos. A gente tem essa dificuldade, tem uma reclamação enorme, né, deles virem nos questionarem do salário que recebem de clínicas. Geralmente são clínicas, né, que contratam os profissionais. E eles reclamam muito do salário, né? Mas uma coisa que nós questionamos assim, mas você, enquanto tiver gente submetendo a esse salário, eles vão continuar pagando, né? E se você não quer, tem outro que queira. Então, assim, isso é uma coisa que está nos dificultando bastante de cobrar e se cumpra um salário digno, né? E enquanto a faculdade, no meu estado, conversando com todos, eu fico até feliz, se bem que já está aumentando, mas nós ficamos muitos anos só com 2 faculdades e hoje nós temos 3 faculdades que já formam turmas, uma que ainda não está formando, acho que o ano que vem que já vai formar a primeira turma e uma que está começando esse ano. Então, nós temos poucas faculdades no estado. Apesar que nós estamos cercados de estado como São Paulo, Paraná, que tem muitas faculdades que acabam, vizinhos, né? Nós somos faculdades bem próximas às nossas divisas, então também isso satura o nosso estado com profissionais, né, que formam de outros estados, né? Há uma migração ali também, né? Muito grande. E trabalham nos dois, né? Como a gente tem, então as cidades são próximas, né? 7 quilômetros, 10, 20 quilômetros, então eles trabalham nas 2 cidades, né? Eles têm o CRO tanto do estado como do nosso. Então a gente tem essa dificuldade porque tem mais profissionais ainda, né? A gente pega dos outros estados também. E a nossa é que diminuísse mesmo as faculdades para melhorar. Infelizmente, o que está se pagando é por causa dos mercados, que ia regularizar com a oferta, mas não. Pelo contrário, nós estamos muito formandos para poucos profissionais. E o que nós estamos observando, muitos profissionais agora estão largando a odontologia. Então, a gente vê assim que muita gente está começando a cancelar o conselho, porque aquela expectativa que ele tinha de antes, da remuneração que ele tinha, daquele ganho que ele tinha, não existe mais. Então, a gente nota muitos profissionais. E o que nós estamos vendo agora no nosso estado, não sei se é a realidade do Brasil todo, as ASBs estão fazendo os cursos de odonto. Então, elas estão. Então, para ela, essa remuneração que está vindo como cirurgião dentista, para ela está sendo boa. Mas para outra, quem fazia antigamente a odonto, tudo, hoje essa remuneração não serve. Ela é muito baixa pelo trabalho que nós fazemos, né? Pela nossa responsabilidade em relação à saúde. Então, é um salário muito baixo que teria que ter um piso realmente, né, um mínimo para poder estar trabalhando. Eu acho que a gente tem que trabalhar em cima disso. Claro. Doutor Luciano, aqui acho que o Amapá da mesa aqui é o conselho que tem um menor número de inscritos aqui da mesa. Mas eu queria entender também, se você puder abordar aí, há esse impacto ali na remuneração, em especial na iniciativa privada, por conta do aumento no número de inscritos, ou na verdade é o número de inscritos que se tem ali de cirurgiões dentistas que tem no Amapá, é um número que ainda não saturou o mercado. Como puder falar um pouquinho da realidade ali, acho que seria bacana. Como a gente é um estado isolado, pequeno, a gente tem uma realidade um pouco diferente, apesar de semelhante aos outros estados. Nós temos uma população pequena. O estado inteiro tem agora, o último censo, não deu 800 mil habitantes, sendo que fica a maioria dentro do lado da grande capital. Tivemos, como disse assim, de 10 anos para cá, 3 faculdades de odontologia. Ontem, assistindo a palestra do Evaristo, até mudou um pouco a minha percepção de coisas que eu enxergava, mas eu não estava... assim, eu estava vendo lá ele falando sobre o mercado de trabalho. Um gráfico que ele mostrou e que me puxou muito a minha atenção foi o seguinte: geralmente a gente pensa que o dentista e as faculdades vão formar o dentista generalista para atender o SUS. E eu estava vendo lá no gráfico, dos dentistas formados, 15% estão no serviço público, 21% estão no serviço público e no serviço privado, 65% são da iniciativa privada. Então, assim, essa mudança de perfil que a gente vê, assim, a maioria dos dentistas são formados e estão trabalhando na iniciativa privada, não são formados como empreendedores,
Aí um dado que você, mas a maioria estão em clínicas franquias, clínicas populares, chamada lá, leva engano, pela pesquisa dele também, a maioria não trabalha, só 15% trabalha em franquias e clínicas populares, como a gente chama lá. Estamos fazendo um trabalho com os recém-formados, principalmente quando eles chegam, vão receber a primeira carteirinha deles, a gente tem uma palestra, que nessa palestra a gente explica sobre isso, muitas vezes até dando exemplo. Eu brinco com eles assim, olha, que lá tem uma mania de se pagar diária para dentista. Não sei se é a realidade do estado de vocês. Não. Pensem bem no que vocês vão fazer. Em vez de vocês ganharem uma diária, eu vou jogar aqui um valor de R$150, que é o que estava pagando lá, uma diária para atender quase 30 pacientes, que a gente não acredita quando eles falam isso. Tentem vocês juntarem 5, empreendam, montem um consultório, atendam um dia. Vocês vão ganhar mais que essa diária e os outros dias vocês vão dar de bicicleta. Assim, uma brincadeira. Sim. Para falar assim, sejam empreendedores e não se sujeitem também a isso. A questão de regulação do mercado, como o Léo falou e a Silvana falou. As faculdades estão formando bastante gente mesmo e estão aumentando o número de faculdades, e é uma coisa que tem que ficar claro, o Conselho não consegue impedir isso. Apesar das várias tentativas junto ao MEC, o Conselho também não tem gerência com isso. Isso é programa de governo, é lobby de faculdade, a gente não tem gerência sobre isso, não tem como impedir isso. A vontade do Conselho era que não se abrissem mais faculdades, que se formassem pessoas, se investissem mais nas existências e saíssem profissionais mais habilitados, talvez. Mas não é essa a realidade e não vai ser isso que vai acontecer, porque o Conselho não tem esse poder nem essa força, apesar de querer. Mas as faculdades estão abrindo vagas que não estão sendo preenchidas. A Silvana falou, a metade está desistindo na metade do curso. Talvez isso se regule também. Vamos ver como é que anda. E isso, claro, que vai impactar no que eles vão receber. Claro. Acho que a gente abordando aqui, a gente tratou muito sobre 2 aspectos em relação ao piso salarial, né? Primeiro, um aspecto jurídico, foi muito bem colocado aqui pelo Dr. Leonardo, que foi um dos pioneiros na Paraíba, em relação à briga jurídica para que se cumpra a lei. E bem colocado também a questão política, de se trabalhar para que, em especial, os municípios tenham instrumentos e recursos financeiros para isso. E aí, avançando um pouquinho mais nisso, eu queria entender, começando aqui pelo Dr. Leonardo, se o senhor acha que essa briga jurídica, hoje se fosse valorar, você acha que é mais importante essa briga jurídica para a gente cumprir o piso salarial que hoje existe? Ou você acha que há necessidade também de uma força legislativa para tentar criar uma nova lei? E aí eu coloco também esse risco que o senhor colocou, tratando de um projeto de lei com piso salarial de R$10 mil, que a gente sabe que vai ser impossível e você pode ter como... Tem um risco de que isso acontecer na enfermagem, que é a demissão em massa de profissionais. Então vocês acham assim, começando pelo Dr. Leonardo, a briga hoje, o nosso foco deveria ser a briga jurídica, efetivamente, para que se cumpra a lei atual, ou você acha também importante que a gente trabalhe também numa busca política de um novo projeto de lei, de uma nova lei que defina o piso salarial? O que você acha sobre isso? Ao meu entender, eu acho que nós não devemos partir para um novo piso salarial. Nós temos desde 61, nós entramos juridicamente, nós já temos 2 jurisprudências no Supremo Tribunal Federal, uma por Fux e outra Lewandowski, e nós devemos levantar essa bandeira. Isso não quer dizer que nós também não podemos trabalhar tanto no Senado como na Câmara. Eu acho que a gente deve avançar. O que a gente queria era uma jurisprudência positiva, o CRO da Paraíba já conseguiu 2, e vamos continuar lutando. Não adianta a gente fazer, durante muito tempo, eu tive no Congresso e no Senado, que eu era da Comissão de Legislação, que é a atribuição do vice-presidente, quando eu fui vice-presidente federal, e o negócio para andar lá é muito difícil. Você caminha, você veja há quantos anos nós estamos tentando mudar a Lei 4.324. É uma lei de 64 e não estamos conseguindo. Então é muito difícil. Eu acho que se a gente tem uma lei, meu entender, isso é meu ponto de vista, vamos fazer com que essa lei 3.999 pelo menos funcione. É o que eu acho mais justo, para a gente ter um parâmetro para a pessoa saber
o quanto vai ganhar. Cabe a gente também, como o Luciano falou, e ao Ministério Público, pedir que tudo que nós ganhamos, o Ministério faça com que o prefeito pague de fato, está entendendo? Isso nós estamos fiscalizando, e isso é muito atrativo para a pessoa, porque você sai de sua casa para ganhar salário irrisório, que muitas vezes quando você sai de uma cidade para outra, você colocar gasolina, colocar todo o seu custo, você no fim do mês, eu já vi um dentista falar para mim, doutor, não está ficando R$1.000 para mim, isso é uma vergonha, no meu entender. Doutora Silvânia, o que você acha dessa questão? A briga que se tem jurídica, que acho que a gente já entrou muito nesse assunto aqui em relação à briga jurídica, que a gente vem tendo êxito. Agora, se vai efetivamente ter o cumprimento ou não, aí é algo que a gente tem que trabalhar também ali politicamente e junto às outras instituições para que a gente consiga. Mas o que você pensa também dessa questão política? Se a senhora acha que é necessário a gente brigar por uma nova legislação, o receio que se tem, que isso é o que a gente percebe quando você consegue a apresentação de um projeto de lei ali na Câmara dos Deputados, em especial, você tem mais de 500 pessoas que podem pensar diferente e às vezes você entra com uma intenção, você faz um lobby por uma intenção na legislação e ali você tem às vezes o que a gente chama de um jabuti ali nessa lei, que é um risco que se corre, e a gente já viu isso acontecer várias vezes. E o que a senhora acha? Essa briga jurídica que a gente tem, há necessidade da gente tentar brigar politicamente também por uma nova legislação ou mais pelo cumprimento da legislação que atualmente já existe? Bem, pela demora que é tramitar uma lei e tudo, eu acho que a gente tem que ser os dois. Trabalhando nessa tramitação de melhorar, mas o foco principal, principalmente nós, conselhos regionais, esse outro, eu acho que o federal que tem que estar mais em cima, cuidando, e nós, como regionais, cobrar o que tem hoje. Então, a gente cobraria essa parte de se cumpra a lei do que existe e o federal, claro, a gente tendo os apoios, mas ser o foco do federal, que aumente o salário, que a gente sabe que demora muito. Então, que hoje que se cumpra o salário de hoje. Claro. Doutor Luciano, o que você pensa sobre essa questão? Alice, até no início eu lembro da sua fala, você comentando que no Amapá, às vezes é mais fácil, porque é um estado menor, então você tem um contato político ali, às vezes um pouco mais fácil. O que você acha em relação a essa questão política, essa questão jurídica? Você acha que a gente deve brigar por uma nova legislação? Deve brigar pelo cumprimento da legislação existente? Esse trabalho pode ser concomitante nas duas frentes? O que você pensa sobre isso? Tem que ser assim, legislação nós já temos, Rodrigo. Eu acho que o que a gente tem que fazer é justamente esse trabalho político de buscar recursos para que viabilize, principalmente a parte privada, a gente não vai conseguir isso, mas estamos falando aqui mais de serviço público, que vai cumprir a questão da carga horária, de financiamento público para que se cumpra e para que se cumpra, fazer políticas que gerem renda para os municípios, para que eles possam efetivamente arcar com isso, né? E principalmente o seguinte, a gente chamar os dentistas, os inscritos, não somente dentistas, que aqui a gente fala de piso salarial do dentista, mas eu acho que ele tem que estar incluído dentista e toda a categoria auxiliar junto. Tivemos agora um projeto que foi quase apresentado de piso salarial das auxiliares e técnicas separado do piso do dentista, que já contempla a lei de 3.099, a não ser as auxiliares que estão numa categoria, mas tentar integrar isso, fazer um piso salarial da categoria por categoria, fortalecer isso e gerar meios. E cobrar também, isso é um papel não meu como somente presidente de entidade, federal como órgão representativo e defensor da sociedade e dos dentistas, mas o dentista que está criticando, que o conselho não faz nada, que eles venham a entender o que é o trabalho do federal, o papel do conselho, dos regionais e do federal, e começar a votar direito, começar a cobrar os políticos que eles vão, porque eles que vão conseguir mudar. Se a gente não conseguir fazer essa mudança e tiver o apoio de toda a categoria, a gente não vai conseguir andar, porque com uma categoria coesa, a gente consegue muita coisa. Sem isso, a gente não anda. Você tocou num assunto importante, mas a gente tem... Acabou de dar 40 minutinhos, a gente tem mais 10
10 minutinhos, 15 minutinhos no máximo, e a gente não vai conseguir aprofundar nesse assunto. Você bem colocou aí em relação à piso salarial das categorias auxiliares. A gente poderia aprofundar um pouquinho mais como isso pode contribuir, inclusive, talvez com a precarização do trabalho. A gente poderia discutir isso em uma outra oportunidade, a gente não vai conseguir ter tempo para isso, porque eu queria oportunizar aqui para vocês. A gente percebe que essa demanda do piso salarial, ela é uma demanda muito grande. Talvez hoje a maior demanda e a maior queixa que os profissionais tenham em relação a isso. Muitas vezes por conta do baixo salário que ele recebe, muitas vezes por conta das notícias que ele vê sobre outras categorias profissionais. E acho que isso aqui foi bom para a gente poder esclarecer um pouquinho o papel, esclarecer que já há efetivamente um piso, de que se briga pelo cumprimento, mas essa briga política tem o seu tempo. Ela tem o seu tempo. O tempo político não é o tempo jurídico, como bem colocado pelo Dr. Leonardo. Eu queria abrir a oportunidade aqui para vocês mandarem um recado para os inscritos do seu estado, sabe, sobre essa questão do piso salarial, que é uma demanda que certamente lá a gente tem bastante. Então, dá um recado sobre o trabalho que já foi feito aqui, acho que já foi amplamente explanado, mas dá um recado para eles sobre o que eles podem esperar do conselho de vocês, sobre essa questão do piso salarial, em relação à posição, e um recado pro pessoal do seu estado, doutor Leonardo, por favor, da Paraíba. Bem, eu fico muito à vontade de falar esse assunto da Lei 3.999, porque eu digo, o estado que tem mais causa-ganha é o estado da Paraíba. O doutor Landoaldo, que é advogado, com grande capacidade, fez um grande planejamento, e todo edital que sai, nós entramos contra o edital, desde que não esteja obedecendo à Lei 3.999. Agora, os dentistas, principalmente do meu estado, devem ter o entendimento o seguinte: e por que não entra contra tal cidade, que eu sou concursado há 15, 20 anos e ganho um salário irrisório? A gente não tem poder, a gente não tem legitimidade. Quem tem é sindicato. Eu não posso atuar em defesa disso. A gente só está pegando esse gancho da defesa do salário baseado na lei 3.999, porque é o quê? É um diferenciado, é um direito diferenciado que o Conselho está conseguindo fazer. Agora também tem um entendimento de quem vai julgar. Toda vida que vai haver um julgamento, doutor Landoaldo tem o cuidado de muitas vezes conversar com o juiz da 5ª região. Ele vai lá antes do julgamento fazer uma explanação, e muitos a gente tem sido bem sucedido, porque de 62 nós ganhamos 54, e para você ver, tem causa lá que a pessoa manda para os dentistas de todo município ter direito ao salário. Às vezes manda parcial, às vezes, como eu digo, não mexe no salário, mas diminui as horas para 20 horas. Então isso é uma luta muito grande, é um entendimento que tem um parecer de um juiz da 5ª região, e é o que eu digo, já 2 vezes apelando para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo foi a nosso favor. Quer dizer, nós estamos conseguindo jurisprudência positiva. Isso eu acho que tem que continuar. Eu quero dizer para os dentistas do estado da Paraíba que o CRO está fazendo seu papel. Muitas vezes o dentista não tem ideia o que é um trabalho do conselho. O trabalho do conselho é um trabalho muito grande. Todo dia, todo santo dia, eu estou no conselho. É um trabalho honorífico que abracei de coração e me sinto bem. Está entendendo? Mas é um trabalho árduo. Os 2 colegas aqui, Silvano e Luciano, também sabem o que é isso. Não é fácil quando a gente vê uma crítica dizer conselho só sabe cobrar anuidade, não faz nada pela profissão. Isso é um grande equívoco. A gente trabalha dia, tarde, como nós estamos aqui no Congresso. A maioria das vezes a gente não faz nenhum curso na nossa área, a gente está aqui batalhando principalmente em defesa da nossa profissão. Doutora Silvânia, abriu oportunidade também para a senhora dar um recado aí para os profissionais do Mato Grosso do Sul em relação ao piso salarial, em relação à remuneração da profissão, o trabalho que vocês vêm fazendo no Conselho, o que eles podem esperar do Conselho Regional do Mato Grosso do Sul. Então, nós também temos entrado, todo concurso nós temos entrado, quando o salário não está adequado, nós temos entrado
Tem regiões como a sua, né, Leonardo, que tem ganhando muito, mas outros estados não têm conseguido, né, o sucesso, né, que vocês têm, mas nós temos entrado, ganhamos, o pessoal recorreram, mas nós estamos batalhando, não vamos deixar de procurar melhorar o piso, como eu falo, não é uma função do conselho, mas a gente acha importante dar esse apoio, porque a pessoa com esse salário trabalha desmotivada. Então é um trabalho que nós temos feito, o pessoal, o conselho, nós trabalhamos bastante. Eu acho que quem está numa presidência de um conselho é porque gosta muito da odontologia. Eu, particularmente, parei de trabalhar porque perdi o movimento da mão, né? Então eu não podia trabalhar mais, né? E eu consegui continuar dentro da odontologia através do conselho. Nós não recebemos nada, todo mundo acha que a gente tem um salário bom, como um presidente que a gente ganha bem, nós não ganhamos nada, estamos lá todo dia, eu estou lá praticamente todos os dias no conselho, viajamos, deixamos, os outros conselheiros também, por exemplo, eu aposentada tudo bem, mas os outros conselheiros deixam o seu trabalho, o seu consultório, deixa de ganhar para estar no interior, estar ajudando, que nós levamos muito cursos, né, para o interior, vamos conversar, vamos nas secretarias, temos conversado com as secretarias de saúde, até colocando a parte do trabalho de salário, do trabalho, do acolhimento do profissional, né, que muitas vezes eles se acham desprestigiados, né, a gente vem fazer esse trabalho também no interior, né, com os secretários, a gente tem uma política de estar conversando com todos os estados, com todos os municípios, visitamos, nós somos 79 municípios, já visitamos mais de 60 municípios, né, eu estive lá com outros conselheiros. Então, assim, a gente faz esse trabalho de valorizar a odontologia. Quando eu assumi, uma coisa que eu achei muito importante era a reunião de toda a categoria, né? As universidades, os estados, os municípios, as associações, sindicatos, nós nos unirmos para conseguir melhorar a odontologia, porque só um fazendo não dá certo. Então, quando a gente se une, eu acho que nós temos um resultado melhor. Então, o nosso trabalho é nesse sentido. Nós temos conversado muito, vamos atrás muito de políticos, nós temos muitas demandas lá, não é só o salário, a gente tem muitas brigas lá, que é a odontologia hospitalar, a odontologia legal, então, que a gente está colocando no quadro lá, nós temos feito uma briga muito grande, né? E temos conseguido, nosso trabalho é mais político, a gente tem trabalhado muito politicamente para conseguir essas demandas. E eu acho que está tendo um bom resultado, porque hoje todos somos bem recebidos, né, assim, no estado, né, a Secretaria de Saúde estadual, as municipais, a gente está sendo bem recebido, bem acolhido. Agora só já estamos conseguindo, agora o próximo passo é que se cumpra o que nós pedimos, né? Claro. E aos pouquinhos nós estamos conseguindo. E deixar para os nossos profissionais, assim, que a gente não deixa de trabalhar, de procurar a valorização da odontologia. E uma coisa que eu falo também para os colegas, que eles, o que o conselho faz? Vocês não fazem nada, né? Vocês só querem receber. Aí eu pergunto para eles, e vocês, o que vocês fazem pela odontologia? Não somos só nós que temos que fazer pela odontologia. Vocês também precisam fazer, vocês precisam nos apoiar, trabalhar, não só ficar criticando a odontologia. Vocês têm que valorizar e junto conosco valorizar. E uma é quando a gente fala dos políticos, você votou em quem? Cobra do seu político também, isso nos ajuda, porque sozinho nós não conseguimos. Então, a gente precisa dos profissionais também. A gente não valoriza a odontologia só o conselho e associações. É o profissional que ajuda a fazer essa valorização. E isso é uma cobrança que eu faço muito de todos quando eu faço uma reunião e estou conversando com eles. Então, que eles são importantes. Nós estamos ali agora, mas eles são os principais. Ótimo. Doutor Luciano, um recado aí para os profissionais do Amapá. Um pouquinho, questão do piso salarial, a gente já aprofundou bastante. Mas o que eles podem esperar do Conselho do Amapá em relação a isso? O que eles podem esperar do Conselho do Amapá em relação à categoria, à valorização profissional, efetivamente? Tenho certeza que o Conselho do Amapá, assim como o federal e todos os outros regionais, não são conselhos inertes que não fazem nada. Muitas vezes a gente não consegue ser a galinha que fala quando produziu o fruto dela, o ovo, mas assim, os conselhos, principalmente o Conselho do Amapá, vem fazendo um trabalho grande junto à classe política para conseguir essa valorização, novos postos de trabalho, criando leis, apoiando a parte de deputados, senadores, fazendo com que aconteça todas essas melhorias para a profissão dentro do Estado. Convidar você inscrito, que gosta de falar e que quer participar,
Nós somos um conselho pequeno, eu estou lá todo dia de manhã como a Silvânia, todo dia de manhã eu estou presente lá no CRO, venha conhecer, quer participar, sinta-se convidado. O conselho é feito por pessoas que se dispõem. Eu tenho 25 anos de formado e eu estou há 25 anos dentro das entidades, associação e conselho. Conselho mais recentemente. Mas assim, se a gente não participar, não vai ter um outro Luciano aqui para poder estar lutando pelas nossas categorias. Então assim, quem critica, venha participar para a gente conseguir. Muitas vezes uma coisa que a gente não está enxergando, alguém que tem uma opinião de fora vem e vai contribuir, que aí a gente vai andar. Eu acho que assim, a gente só vai conseguir crescer enquanto categoria, enquanto nós formos uma categoria realmente unida e entendermos os papéis das entidades dentro da categoria e fortalecê-las para que elas cumpram os seus papéis devidamente. Enquanto a gente não entender isso, eu acho que a gente não anda. Então, um convite a você, especialmente o cirurgião dentista, auxiliar e técnico lá do meu estado, venha com a gente está lá para recebê-los e fazer o que puder para ajudar. Pessoal, a gente tem aí, já foram 50, você quer falar? Um agradecimento, né? Claro, a gente tem 50 minutos aqui que a gente já falou, tem mais 2 minutinhos aí. Queria agradecer aqui a vocês. O bate-papo aqui que a gente fez foi um bate-papo muito rápido, um pouquinho menos de 1 hora aqui, mas acho que foi muito esclarecedor que a gente teve aqui, muito esclarecedor mesmo, em relação ao papel do Conselho sobre o piso salarial, a situação que a gente vive hoje, os avanços que a gente já teve, mas acho que mais do que tudo também ficou o recado, esse recado final de vocês aqui, acho que foi muito bacana, que é a odontologia melhor depende de todos, não só dos conselhos, mas depende de todos os profissionais. Então, queria agradecer em nome do CFO, da diretoria, do presidente Juliano do Vale, a participação de vocês aqui nesse podcast, tá? Tá tudo bem, tudo certo? Alguém tem mais alguma coisinha para falar? Bem, terminando aqui minha palavra, eu quero principalmente agradecer ao Conselho Federal de Odontologia, o que tem feito, não só pelo Conselho da Paraíba, mas por todos os conselhos do Brasil. Para vocês terem ideia, quem é da cidade de João Pessoa sabe disso, nós compramos 2 casas vizinho ao conselho para ampliação e conseguimos, através do Conselho Federal, o repasse do dinheiro. Agora houve 2 decisões muito importantes, 2 resoluções, a 238 e 239, que fala de fiscalização. O Conselho Federal, ela planificou a união de toda a fiscalização do Brasil inteiro, trabalhando sem diferença. Um estado trabalhando unificado, eu vou trabalhar aqui, ela vai trabalhar em Mato Grosso do Sul, Luciano vai trabalhar no Amapá, os mesmos fiscais fazendo o mesmo papel através de uma cartilha que foi muito bem elaborada para fiscalização. Outro foi um apoio de fiscalização, que nós pudemos aumentar o quadro de fiscal. Hoje nós temos 2 equipes que foram classificadas para Paraíba, um em Campina Grande, um em Patos. Nós recebemos do Conselho Federal de Odontologia 30 mil todo mês. Isso é claro, nós temos de prestar conta de toda a fiscalização que nós realizamos, contudo, mandar para o federal para ele saber onde está sendo gasto esse dinheiro. E houve agora recentemente, nós tivemos em Brasília, a Paraíba teve o prazer de receber uma caminhonete Toyota e um Peugeot para ajudar na fiscalização. Nós já tínhamos 3 carros próprios, hoje nós temos 5 carros que ajudam na fiscalização e estamos abrindo concurso para fiscal para a cidade de Campina Grande, cidade de Patos e cidade de Cajazeiras, e isso do quadro efetivo que vai pertencer o quadro de fiscal. Hoje nós já temos 5 fiscais e estamos pretendendo aumentar para o número de 8, que a principal função, como eu disse no início, é fiscalizadora da ética de todos os inscritos. E, terminando, eu quero só dizer que futuramente nós estamos em planejamento de fazer uma nova sede na cidade de João Pessoa. Isso eu já tive uma conversa, eu e o secretário, com toda a diretoria do Federal, que a Paraíba, infelizmente, apesar da gente fazer uma gestão muito séria, muito honesta e muito profícua,
nós não temos dinheiro para fazer essa construção só. E já tivemos uma conversa com o federal, como o federal está fazendo repasse para vários estados do Brasil para fazer reforma, esperamos brevemente fazer isso em João Pessoa e finalizando no mês de junho, onde ocorre o melhor São João do mundo em Campina Grande, nós estaremos fazendo um belo congresso na cidade de Campina Grande, 14, 15 e 16 no Hotel Garden, tudo gratuito, já tem essa grade científica, já consta de 7 professoras. Você estando em dia com o conselho, você vai ter uma parte científica maravilhosa. Eu espero contar com todos os dentistas lá, vamos mandar um ofício por município para liberar os dentistas do PSF, o pessoal, para a gente fazer um grande evento. Um abraço a todos e vamos trabalhar pela nossa odontologia. Agradecer aí, novamente, a participação. Doutora Silvânia, quiser dar um recadinho final, finalzinho de tempo que a gente tem. Não, eu quero agradecer o Conselho Federal, porque um questionamento muito, assim, uma coisa que eu sempre cobrava do federal, é a unificação em todo o Brasil, porque cada estado fazia de uma maneira. E ia ser muito ruim de trabalhar, nós que temos umas fronteiras muito grandes, principalmente nós que temos Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Minas, um pontinho, então ficava difícil cada um fazendo de uma maneira. A fiscalização padronizou, que era uma das coisas que eu gostei, né, foi muito bom, e a ajuda que está dando na fiscalização, que é a principal, né, função do Conselho, é a fiscalização. Então, o Conselho Federal está nos ajudando na fiscalização. Esse, agora que nós já temos esse da fiscalização, que foi em Mato Grosso, já foi implantado, né, o programa da fiscalização está sendo implantado no Brasil inteiro, todos vão ficar com o mesmo programa, isso é muito importante, essa programação única, e agradecer também pela ajuda que nós estamos tendo pela fiscalização. O Conselho Federal, através do Juliano, ele tem dado apoio muito grande em todos os estados, né? Então, assim, para todos nós está sendo muito importante. Ganhamos carro também, ganhamos Peugeot, ganhamos uma caminhonete para fiscalização, estamos tendo ajuda para aumentar nosso quadro de fiscais, aumentamos por conta disso. Claro que a gente deve, né, prestar conta, mas eu achei um excelente programa. E cada vez mais o Conselho Federal tem nos ajudado para a gente fazer, cada estado fazer o seu melhor. E isso é muito importante, eu só tenho a agradecer ao Conselho Federal por isso que eles têm feito, não só para nós, né, Mato Grosso do Sul, mas para o Brasil inteiro. Doutor Luciano, agradecer também a participação. Se quiser dar um recadinho no finalzinho de tempo que a gente tem aqui. Só também agradecer, para não ser tão repetitivo, só reafirmar o apoio que o federal tem feito ao sistema e realmente, graças a Deus, eu cheguei nesse momento que o sistema está sendo um sistema comandado de forma majestosa pelo Conselho Federal, que está proporcionando a todos os regionais se estruturarem, padronizarem seus métodos e atendimentos, seus processos, para que a gente consiga cumprir realmente a nossa função nas diversas funções que temos. E isso vai se refletir aos nossos inscritos, valorizando a profissão e fiscalizando de maneira que proteja a nossa sociedade. Obrigado. Claro. Pessoal, finalizando aqui, a gente chegou a 1 hora exatamente agora de podcast. Passou rápido o tempo, foi um bate-papo bem informal. Então, novamente agradecer aqui em nome do Conselho Federal aos participantes aqui do podcast. E quem quiser tirar alguma dúvida, eu sei que eles todos estarão à disposição lá nos seus estados para atender os inscritos, tá? Um grande abraço para todo mundo e até mais.